Boa noite, senhores e senhoras. Boa noite, senhores, né? Vocês não estão me ouvindo de novo ou eu não estou ouvindo vocês? Como é que vai ser o esquema hoje? Então hoje o negócio está do mesmo jeito. Não escuto vocês, mas vocês me escutam, né? Muito bem. Estamos um pouquinho atrasados hoje, mas por um motivo específico. Foi porque eu fiquei enrolando ali na frente mesmo, conversando. Mas está tudo bem, estamos aí já prontos para iniciar. Falta só eu baixar o conteúdo da aula aqui, que está praticamente pronto. E eu fui perceber agora. Ó, acho que dá para ver o vídeo agora, né? Vamos ver por quanto tempo que ele vai ficar. Não sei se vai ficar muito tempo. Vocês estão conseguindo ver? Sim? Olha só, eu passei para vocês 3 materiais que eu mandei no grupo do WhatsApp e também coloquei ali para vocês no... Como é que chama? No esqueminha lá. Qual que é o nome do esqueminha? Do CTTP, né? Do material lá do CTTP. Bom, um deles foi essa atividade aqui, que é o que nós vamos fazer hoje, tá? Só que essa atividade aqui foi continuidade da aula de ontem. Eu vou explicar para vocês alguns pontos aqui, né? Referente... o vídeo já saiu. Algumas coisas referente a como procurar isso daqui de acordo com a tabelinha lá. Só que vocês vão complementar. Por exemplo, a gente vai falar da densidade de calagem, como calcula? A gente está falando aqui, não se esqueça de determinar a quantidade. Nós vamos determinar a quantidade, só que o produto, a profundidade, a época, a forma de aplicação, vocês vão tirar esse material na apostila e vão complementar isso daqui, tá? Assim conforme também os outros aqui, vocês vão todos complementar. E o que vocês vão fazer? Depois de complementar, vocês vão escanear e mandar por e-mail para mim, por favor, para me contabilizar como nota para vocês. Esse mesmo exercício que nós estamos fazendo aqui é o exercício que eu vou colocar no portal para vocês lá marcarem e responderem lá no portal também, tá? Só que eu realmente preciso aí que vocês façam. O outro material, né, foi a apostila que eu mandei para vocês. E aqui, girar no sentido horário. Girar no sentido horário. Girar no sentido horário. Que a gente começou a falar um pouquinho dela ontem, na aula de ontem, e eu coloquei algumas coisas dentro do slide, espero que dê certo a gente fazer isso dentro do slide, tá bom? E vamos ver o que a gente vai conseguir capturar aí, tá certo? Bom, então, respondendo a pergunta do Rafael, o que vai ser a atividade? A atividade que vai valer nota vai ser essa atividade aqui que nós vamos responder ela em sala. Vocês vão complementar ela e, ao complementar essa atividade aqui, vocês vão escanear e vão me mandar por e-mail ela para que eu possa contabilizar para vocês a nota, tá certo? Só para que todos possam ter ciência do que a gente foi falando ontem em sala de aula. Então, vamos lá. Nós falamos que para que a gente possa fazer um processo de calagem e adubação, a primeira coisa que nós temos que fazer é uma análise de solo. Fazendo o processo de análise de solo, nós vamos ter um resultado dessa análise de solo, que é este material que nós estamos aqui como uma tabela. E ela diz para nós aqui todos os componentes, né? pH, o fósforo, o potássio, o cálcio, o magnésio, o alumínio, hidrogênio mais alumínio, a matéria orgânica, a quantidade de matéria orgânica e todo o restante. E bom, de onde a gente vai tirar informações para fazer o processo de interpretação disso aqui?
Bom, esse processo de interpretação a gente pode fazer de duas formas. A primeira, né, até acho que eu tinha mandado... eu esqueci, acabei esquecendo de baixar aqui, mas tem uma tabelinha que eu mandei para vocês também, né, uma terceira tabelinha, que ela é uma tabelinha para avaliação dos... Como que eu vou explicar? Das culturas, né, de maneira geral. Então, essa tabelinha, ela existe, né? Eu não imprimi ela aqui, também não imprimi ela aqui no meu material. Mas ela ajuda aí também a fazer um processo de discernimento. Porém, a gente tem, né, aquela apostilinha que eu mandei para vocês aí, que é essa daqui, retirada do livro, né, que eu falei para vocês, que é o livro do Cerrado. Então, a gente tira desse livro, vocês estão vendo as imagens, né? Desse livro aqui, a gente coloca, então, tirou o capítulo 14 dele, que é o que vocês estão utilizando para fazer este trabalho, tá bom? Aí que a gente vai fazer junto agora. Eu liguei o ar-condicionado, mas o ar-condicionado não está funcionando. Deixa isso gravado no Google. Vamos lá. Então, primeira consideração que está falando para você é assim, ó. Levando em conta a análise de solo e considerando os adubos que usamos disponíveis na região, são apresentados na tabela 1. Né? Então, nós temos uma tabela lá embaixo que vai apresentar assim, os adubos que nós temos. Adubos que têm fósforo, adubos que têm potássio, adubos que têm nitrogênio, formulados, e você vai escolher um deles para que a gente possa utilizar. Tá? Então, calcule as adubações necessárias para a implantação de uma área de 250 hectares com braquiária decumbens. Então, olha só as informações que nós temos. De uma área de 250 hectares com braquiária decumbens. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer. Primeira, a espécie que nós estamos trabalhando e qual que é a sua exigibilidade em termos de fertilidade do solo. Né? Então, a gente precisa de ter isso daí bem descrito para nós. Qual que é o grau, né, que nós precisamos de ter de fertilidade do solo. Então, para isso, dentro da apostila, nós temos aí, dentro da apostila, então, aqui, da página 14, quem tiver na apostila aqui, pode ir deixa eu ver, na segunda página, né, mas o número aqui embaixo é 369, vai ver que a gente tem aí, ó, a primeira tabela, que é o grau de exigência de gramíneas forrageiras, condições de fertilidade do solo. Então, a gente tem as espécies e os graus de fertilidade do solo. Então, a gente tem andropogon, planatina, braquiária decumbens, imundícola, rosiziense, e tem uma vasta gama aqui. Só que eu peguei só a parte que continha que a gente queria, que era, então, a braquiária decumbens. Então, olhando aí, a braquiária decumbens ela é o quê? Pouco exigente em termos de fertilidade do solo. Então, se a gente já tem essa informação, primeiro, que ela é pouco exigente de fertilidade do solo, nós temos, então, a análise de solo, nós vamos fazer, então, de acordo com os dados que nós temos no capítulo 14, a interpretação desses dados. Primeira coisa que a gente precisa, gente, de olhar aqui. Existem a diferença que nós temos de adubação de estabelecimento e adubação de manutenção. No caso que nós estamos falando aqui, inicialmente, a gente está pegando, não estamos fazendo um processo de acordo com aquilo que é a exigência do solo de maneira geral. Não, nós estamos pensando na cultura que nós estamos instalando e com isso a gente vai, né, fazer este processo, tá certo? Então, para a gente olhar de acordo com isso aqui, tá? Bom, a gente vai fazer então calcário, gesso e o adubo. Vamos lá. Então, a gente tem, né, dentro do processo dessa tabela aqui. Então, primeiro foi a gente fazer a questão da espécie. Então, a espécie que nós estamos trabalhando, braquiária decumbens, onde está essa braquiária decumbens? Está aqui, ó. Na primeira folha de exercícios aí, né, de vocês, tem aqui dizendo que ela é a braquiária decumbens. Então, a gente foi lá e verificou que a braquiária decumbens ela é pouca exigente em termos de fertilidade do solo. Então, a gente vai interpretar a análise de fertilidade desse solo, né?
Sabendo que ela é uma planta que é pouco exigente, eu vou saber que eu tenho que elevar a saturação por base dela, então, para próximo de 30% a 35%. Então, a gente já tem essa informação também. Na onde que a gente tem essa informação? Na página aqui 370, onde está escrito aqui calagem, como eu mostrei para vocês ontem, da apostila. Deixa eu dar só uma pegada aqui. Falei para vocês ontem, né? Aqui na apostila. E tem a parte aqui, ó, escrito calagem. E nessa parte de calagem, a gente tem aqui, ó, falando que para as espécies pouco exigentes de fertilidade, recomenda-se elevar a saturação por base do solo para 30% a 35%. Então, essa é a informação que a gente possui aqui, não de 30% a 35%, exigente de 40% a 45% e muita gente de 45% a 50%. No nosso caso, nós temos uma espécie que ela é pouco exigente, então possivelmente a gente vai levar a saturação por base para 35%. E aí a gente tem que verificar, então, qual que é a quantidade de calcário que eu vou fazer a aplicabilidade. E aqui na apostila também, né, na página 371, ela tem isso daí, ó. A quantidade de calcário a ser aplicada, necessidade de calcário, para levar a saturação por bases. Por exemplo, estava dando um exemplo para a gente, 45% pode ser calculada pela forma. Necessidade de calcário em toneladas por hectare é igual o T maior, que ontem eu falei para vocês errado, né? Eu peguei e falei assim, que eu devo ter falado em algum momento que era saturação por alumínio, desculpa, não tem nada a ver com isso, isso aqui é CTC do solo. Eu devo ter falado alguma coisa corrida aí e falei sobre isso, saturação por alumínio é N. Então, CTC do solo vezes 0,45, no caso aqui era os 45%, menos a soma das bases, saturação das bases, vezes o F, que é o fator corretivo, né? Que é aquele que a gente tem aqui, ó. Gente, eu acho que eu confundi um negocinho aqui. Deixa eu só falar para vocês aqui de novo, porque ontem eu acabei de falar errado de novo, porque tá errado aqui o escritinho dela aqui. Espera só um pouquinho. Cadê? Quem tem esse livro aqui, ó, que eu falei para vocês, ele é muito bom porque no final dele ele consta uma série de fatores, principalmente os tipos de adubo que nós temos. Esse tipo de adubo aí que a gente pegou e está no final do exercício de vocês, ele está nele, né? Então ele fala as características dos calcários, as características de cada um dos tipos de nutriente, né? Os cálculos e tudo mais. É soma das bases, desculpa, o Szinho que é soma das bases. Saturação por base é SB, então esse aqui é só soma das bases. E o T maior aqui, ele é realmente o CTC, né? Que é o alumínio mais o hidrogênio mais a soma das bases para a gente saber quanto que está ali. Né? Então tá certo o que eu falei para vocês hoje e não o que eu falei na aula passada, tá? Então vamos fazer esse cálculo aqui. Então a gente tem com base nesse formato dessa formulazinha dele aqui. Então a soma das bases é igual ao valor de cálcio, olha aqui, mais magnésio, mais potássio. Cálcio, mais magnésio, mais potássio. E onde que eu vou achar isso aqui? Tudo isso aqui dado expresso percentual. Onde que eu vou encontrar esses valores aqui? Eu vou encontrar na análise de solo. Olha aqui, nessa análise. Então, vamos verificar. Eu não marquei aqui. Deixa eu ver. Então, a gente vai pegar aqui, ó, por exemplo, valor de cálcio. Quanto que cálcio tem? 0,36. Então, o primeiro valor aqui de cálcio é 0,36 centimol. O magnésio, quanto que ele tem? 0,13 centimol. Então, vou pegar aqui 0,13 centimol. E o último seria o potássio, né? Só que o valor aqui eu tenho dois potássios, um em miligrama e outro potássio em centimol. Qual que eu vou utilizar? Eu vou utilizar o de centimol, que é 0,02. Então, eu tenho aqui, vamos novamente, o valor de cálcio, o valor de magnésio e o valor de potássio. Somando, então, cálcio, magnésio e potássio, na soma das bases,
eu vou encontrar o valor total de 0,51 centimol por decímetro cúbico. E aí, para continuar essa fórmula aqui para a densidade calcária, eu também vou precisar da CTC desse solo. Alumínio mais hidrogênio mais a soma das bases. Então, vamos verificar. Eu poderia pegar aqui, verificar quanto que seria a quantidade de hidrogênio e a quantidade de alumínio, se isso me trouxesse aqui, na análise, eles separados. Mas eu não tenho eles separados. Eu tenho eles aqui juntos. Eu tenho só o alumínio separado. Então, juntos aqui, ele dá hidrogênio mais alumínio 1,98. Então, hidrogênio mais alumínio, 1,98. Mais a soma das bases. Quanto que vai ser a soma das bases? Já te calculei lá anteriormente. 0,51 centimol. Então, tanto esse primeiro resultado aqui e o segundo resultado, eu vou colocar ele nessa fórmula aqui. Então, a fórmula é CTC, que é o T maior, maiúsculo. Quanto que ele é? 2,49 vezes a 0,45, no nosso caso aqui, ele é quanto? 0,35, que é 35 dividido por 100, né, equação aí para decimal aqui, que é a porcentagem que eu tenho que levar a saturação por base, então 0,35, menos aqui a soma das bases. A soma das bases, eu calculei ela aqui também, quanto que foi? 0,51 centimol, vezes o F. O F é aquele fator de correção que nós falamos. A correção por perca por volatilização e por outros fatores que a gente vai perdendo nutriente ao longo do tempo. Como que a gente vai fazer esse cálculo? Esse cálculo é muito simples, que é o valor de 100, como se a gente fizesse PRNT total, 100%, dividido pelo PRNT do calcário. O PRNT do calcário, ele vai variar de acordo com a empresa que você vai conseguir. Então, adquirir esse calcário, esse PRNT vai variar. Esse PRNT é o poder real de neutralização total. E eles vão ser ligados a uma consideração lá do poder de neutralização, mais a quantidade de cálcio e óxido que a gente tem, e também a granulometria, né, deste produto. Então, pode ser que a granulometria dele seja de 100, pode ser de 95, pode ser de 92, pode ser de 90, pode ser de 80. E o que a gente faz nesses casos? Então, a gente sempre vai dividir o 100 dividido pelo PRNT desse calcário. Então, você ligou na empresa, o PRNT aqui é de quanto? É de 80. Então, vou usar o de 80. No caso que nós vamos utilizar no exercício de 80. Então, se a gente tivesse adquirido um calcário com PRNT de 80. Então, vai ser 100 dividido por 80. Qual que vai ser o meu fator F? 1,25. Então, para completar a forma, 1,25. Então, eu tenho a CTC, que é o T maiúsculo, vezes o valor que eu vou aqui, né, no caso, vou levar, no nosso caso, 35%, menos a soma das bases, que foi 0,51, vezes 1,25. O que eu vou resolver primeiro aqui dentro? Vou resolver essa multiplicação de 2,49 vezes 0,35. Resolvido esses dois, né, eles vai dar um valor de aproximadamente, deixa eu pegar a minha calculadora bonitinha aqui, que está dentro da minha mochila. Então, 2,49 vezes 0,35 é igual a 0,8715 menos. Respondi está dentro do parênteses ou para dentro do colchete. Menos 0,51. Vai dar quanto? 0,36. Resolvi o colchete vezes o F, vezes 1,25. Então, a minha recomendação de calcário é 0,451 toneladas. Isso significa que em média, 451 quilos por hectare, né? Seria basicamente isso. Então, essa aqui foi a primeira recomendação. A minha resposta da letra A. Qual que seria a quantidade de calcário que eu preciso para utilizar, tá bom? Então, essa seria a minha primeira forma. Então, a primeira resposta, a letra A, seria isso aqui, 4,51, a quantidade que eu tenho.
Mas, bom, na aula também, eu falei para vocês que eu passei até foi um outro tipo de cálculo. Eu passei para vocês essa fórmula aqui também, que eu falei até muito dela. Foi o V2, que é o que eu desejo, menos o V1, que é o que eu tenho, saturação por base que eu tenho, vezes a CTC dividido pelo PRNT. Mas onde que eu vou conseguir todos esses dados aqui? Vamos ver também se esses cálculos ele vai bater com o cálculo que a gente fez anteriormente? Vamos lá. Então, onde que eu vou ter V2? V2 é o valor que eu quero. Então, eu sei que a braquiária decumbens é uma braquiária pouco exigente em termos de fertilidade do solo, e quando ela é pouco exigente, tirando aqui da apostila, que eu mandei para vocês, quando ela é pouco exigente, ela é uma saturação por base de 30 a 35. Então, a gente ficou com 35, o valor maior. Então, o V2 vai ser quanto? 35. E o que é V1? O V1 já é saturação por base no momento. E onde que essa saturação por base ela está? Está no resultado da análise de solo. Então, está aqui, ó, o V%. O V%, né, para quem a gente ainda não fez fertilidade, é a saturação por base, que ela é calculada por uma fórmula específica, que seria levando em consideração a soma das bases, que foi aquilo que a gente fez, né, do 0,51, que aqui, no caso, a gente já tem também, né, alguns lugares coloca S, outros lugares coloca SB, e tá aí, soma das bases, colocou aqui 0,51, e a porcentagem aqui, né, de saturação por base. Então, a atual é 20,5. Nós temos também outra informação, que é, né, tirando dessa daqui, primeiro, V2. Desculpa, aqui, o V1 a gente já tem. O V2, né, falando do calcário, espécie pouco exigente de 30% a 35%, então, V2 35%. Temos também aqui, ó, a CTC do solo, 2,49%, e o PRNT a gente estabeleceu que foi o PRNT de 80%. Então, pegando esses valores, vamos lá. V2 é o quanto que eu quero, 35%. Menos V1, que é os 20,5, que é a atual saturação por base, né, do local, vezes a CTC, que é 2,49, está aqui, dividido pelo PRNT, que é 80. Então, 35 menos 20,5 é igual a 14,5, vezes 2,49 é igual a 36,10, dividido por 80 é igual a 0,451 toneladas por hectare, que é o equivalente a 0,451 quilos por hectare. Bateu com a resposta anterior? Exatamente em cima da resposta anterior, né? Foi igualzinho a gente acabou de fazer. Então, são situações que vocês têm que ir se familiarizando, né? Ao longo do tempo, vocês vão familiarizando com isso. Saturação por base, CTC. Quem ainda não viu fertilidade do solo, não se preocupe, vocês vão ver e vão entender isso aqui melhor. Vocês vão chegar lá na disciplina e falar, nossa, no semestre passado eu vi isso daqui. O professor passou alguma coisa referente a isso. Então, beleza. Então, a letra A a gente já resolveu. A letra A é 0,451 toneladas por hectare, certo? Alguém tem alguma dúvida referente até aqui que nós falamos? Sobre calcário. Como a gente olhava na análise de solo aqui e poderia fazer este processo do calcário? Escreva no chat para mim se você não entendeu alguma coisa. Na verdade, tem gente que deve não ter entendido nada, né? Mas quem que não entendeu alguma coisa? Alguém? Mais alguém? Natal, se você quiser gravar para mim um áudio no WhatsApp, pode gravar, tá? Me grava no meu particular, não tem problema não. Eu posso responder para você. Eu vou passar para frente, mas eu vou retornar depois, tá? Para poder dizer para vocês. Professor, como que eu sei qual potássio eu vou usar? De acordo com a fonte, depois eu vou mostrar para vocês como, aqui, tá? Mas basicamente, como a gente já viu, basicamente é o KCl, né? Que a gente tem como utilização. Cadê o negocinho? Chat. Toda vez que você sai. Ah, muito bem, Rafael. Hauer, essa é a forma mais simplificada. Tipo assim, na verdade, como eu falei para o pessoal no começo,
Eu não estou analisando aqui cada um dos nutrientes, cada um dos fatores, de acordo... Eu até mandei uma tabelinha para vocês verificarem pH, verificar outras coisas, conforme vocês aprendem lá na fertilidade do solo. Só que aí, a gente está levando em consideração isso daqui, tá? Levando em consideração a recomendação de acordo com a própria planta aqui. Então, estou mostrando para você, por exemplo, no processo de fertilidade, no processo do calcário, que pode ser as duas fórmulas que a gente tem, né, para calcular, e as duas ficam muito positivas, ficam muito parecidas. Então, é uma forma mais simplificada, porque realmente exige um pouco mais de raciocínio técnico, algumas coisas, mas basicamente é isso mesmo. Ronil, se preocupa não, rapidinho vocês vão conseguir, tá? Os 250 da pergunta, Rafael, esse 250 da pergunta é que você vai calcular, tá bom? Você que vai calcular o 250 da pergunta. Se então eu tenho aqui, opa, cadê o negócio da apresentação? Se eu tenho aqui 451 toneladas por hectare, se eu tenho 250 hectares, o que eu vou fazer? Vou multiplicar por 250 e vou colocar lá no final, tá? Aí a forma que você tem que aplicar, a profundidade, como que você vai fazer isso, né? Que está falando lá no exercício, voltando lá. Necessidade de calagem, necessidade, a gente acabou de determinar a quantidade. O produto, calcário, né? Então você vai verificar lá um PRNT de 80%. Então, a gente vai fazer e colocar isso lá. A profundidade de incorporação e a época e a forma de aplicação está escrito aí na apostila, você vai transcrever, né? Então, a resposta está aí. Mas você vai, eu estou falando para 1 hectare, você vai colocar para 250, bom? Bom, vamos passando para frente, depois eu vou respondendo as perguntas de vocês. A letra B pergunta para a gente assim, ó, a necessidade de adubação. Você vai calcular a quantidade de produtos comerciais, nitrogênio, fósforo e potássio, ou adubo simples, conforme o caso. O que vai ser a diferença? Que na apostila, quando a gente pega o exercício aqui no final, a gente tem dois fatores. O primeiro fator é ser formulado, por exemplo, quem está com a folhinha vai estar aqui embaixo nessa tabela. Formulado 0,2515, 0,620, 12, 10, 10, 10, 0,15, 20, 10, 20, 00, enfim. Aí depois do outro lado tem cloreto, superfosfato, o que acontece? Você vai poder ter produtos formulados, que é a junção onde você vai ter nitrogênio, fósforo e potássio. Ou você vai poder utilizar produtos específicos que vão ter somente eles, como por exemplo lá, superfosfato, ele só tem fósforo, 18% para 2O5. O cloreto de potássio, só tem cloreto de potássio, só tem potássio. Então, só tem K2O. Ureia e sulfato de amônio, só tem nitrogênio. E, no caso aqui do sulfato de amônia, como ser sulfato, ele possui um pouco de enxofre. Mas o restante não contém os três produtos juntos, né? Então, você utiliza ou o formulado ou você utiliza o produto simples. E o que você vai escolher isso daqui? Primeiro, o que vai compensar em termos de preço e também o que vai, de uma certa forma, estar mais disponível na sua região. Lógico que quanto mais você for aplicar os produtos separados, mais difícil, mais caro que vai ser oneroso o valor do preço. Então, para a gente calcular a quantidade de N, de P e de K, nada mais é do que a gente, então, verificar qual que é a quantidade que eu tenho destes produtos no solo. E onde que eu vou verificar isso daí? Na análise de solo. Então, o primeiro deles, o N, a gente deixa para depois. Vamos para a sequência. O P. Então, o fósforo. Quanto que eu tenho de fósforo no solo? Eu tenho 0, de acordo com a minha análise, 0,32 miligramas por decímetro cúbico de fósforo aqui. Eu tenho 0,82 miligramas por decímetro cúbico de fósforo na minha análise. Beleza. Oxi. Aí, eu passei para vocês que aqui no material, nós temos a tabela 3. Nós olhamos até essa tabela ontem. Está aqui. Que eu transcrevi para cá para o slide, caso alguém não tivesse material, né? Então, ela diz para mim aqui, ó. Interpretação dos resultados da análise de fósforo no solo na profundidade de 0 a 20, extraída pelo método Melich-1 para 3 grupos de exigentes das forrageiras. Então, nessa tabela a gente tem as forrageiras que são pouco exigentes, as forrageiras que são exigentes e as forrageiras que são muito exigentes.
No caso, a nossa, ela é o quê? Espécie pouco exigente. A Eucharia decumbens, ela é pouco exigente de fertilidade do solo, conforme a gente já verificou anteriormente. O que eu vou fazer, então? Eu vou desconsiderar tudo que está aqui para baixo. E vou considerar o quê? Somente essa parte aqui, onde eu tenho espécies pouco exigentes. Tá bom? E aqui, outro fator que a gente precisa de observar. Então, só para vocês entenderem, na tabela de interpretação, para saber quanto está disponível esse fósforo aqui, eu vou esquecer tudo que está aqui para baixo, né? De espécies que são exigentes, eu vou esquecer isso daqui. Vou utilizar só espécies pouco exigentes. O segundo fator que eu tenho que prestar atenção é sobre a questão do teor de argila. Para que eu possa avaliar a quantidade de fósforo, eu tenho que saber o teor de argila que está no meu solo. Onde que eu vou encontrar isso? Aqui. Então, eu tenho um teor de argila, que é de 11%. Então, aqui eu tenho o teor de argila menor que 15, entre 16 e 35, de 36 a 60 e acima de 60% de teor de argila. Então, o nosso é de 11. Então, a nossa primeira, a fileira que nós vamos utilizar é essa primeira aqui. Então, essa está marcada de azul, de menor que 15%. Bom, qual que é o valor que eu tenho nos meus fósforos? De 0,32. Então, eu tenho que se encaixar dentro de um fator aqui. 0 a 3,2, de 3,1 a 6, de 6,1 a 9 e acima de 9 miligramas por decímetro cúbico. Dependendo da quantidade que ele tiver e onde que ele se encaixa, ele vai poder estar muito baixo, baixo, médio ou adequado. Então, o valor dele é de 0,32. Então, ele vai se encaixar na onde? Aqui, entre 0 e 3. Então, a categoria do nosso fósforo, ele é um fósforo, a quantidade dele está muito baixa. Então, primeira resposta que a gente teve de interpretação. A quantidade de fósforo que nós temos neste solo, ela está muito baixa. Então, o que nós vamos precisar de fazer? Calcular uma quantidade que nós vamos utilizar. Então, resumindo para você como que a gente chegou nessa resposta. Avaliando o teor de fósforo, primeiro, né, verificando a espécie que é pouco exigente, verificando o teor de fósforo na análise e também o teor de argila. Tendo o teor de argila de 15%, eu olhei nessa fileira e vou classificar aqui, então, meus fósforos, que ele está entre 0 e 3, que é 0,32. Então, ele está muito baixo. Essa é a primeira resposta que eu tenho. A interpretação, o meu fósforo está muito baixo. Segundo, vi que está muito baixo, o que eu vou fazer, então? Eu vou recomendar uma quantidade de fósforo para ser utilizada nessa área. Como que eu vou recomendar essa quantidade de fósforo? Também eu vou utilizar olhando a tabelinha. Na tabelinha número 5 que eu tenho aqui. Essa tabelinha está dizendo para mim aqui, ó, recomendação de adubação fosfatada para o estabelecimento de pastagens em decorrência da análise de solo e da exigência da espécie forrageira. Então, a primeira coisa que a gente tem que levar mais em consideração, a nossa espécie forrageira, ela é espécie pouco exigente, então, tudo que tiver, aqui, espécies exigentes para baixo, eu vou desconsiderar, vou usar somente isso daqui. Ah, mas se fosse uma espécie exigente, então eu usaria só essa daqui. Se fosse uma espécie muito exigente, eu utilizaria somente essa daqui, tá? Isso consideraria o restante. Bom, o meu teor de argila, que é de 15%, né, é de 11%, que está abaixo de 15%. E o meu nível de fertilidade, que eu já sei que ela é muito baixa. Muito baixa. Então, pegando todas as informações que eu tenho, espécie pouco exigente, uma espécie pouco exigente, o meu teor de argila no solo, que é de 15%, e que a disponibilidade de fósforo ela está muito baixa, eu vou recomendar que seja aplicado 40 quilos de P2O5 a aplicar. Tá bom? Então, onde que eu tirei isso? Da recomendação. Onde que eu tirei que ele estava muito baixo? Do outro fator. Ah, mas eu fui lá e verifiquei que ela não estava encaixada como muito baixa, ela estava como baixa. Então, quanto que eu vou aplicar? 30. Ah, não, eu fui lá e verifiquei que não era baixa, era média. Quanto que eu vou aplicar? 20. Ah, não, está adequado. Vou aplicar nada. Da mesma forma, se fosse exigente, então a gente teria aqui teor de argila menor, 70 quilos de P2O5. P2O5 é a forma absorvível do fósforo pelas plantas. Então, eu tenho que escolher uma fonte que contenha P2O5, tá bom? E deixa
vamos pegar e deixar essa informação aqui. Então, a primeira coisa que eu fiz foi a recomendação de fósforo, tá bom? Depois que eu analisei meu fósforo, descobri que ele era muito baixo, vou então novamente pegar e fiz. Fiz o fósforo, vou recomendar então o potássio. Também está aqui, ó. Eu não tenho no potássio uma tabelinha de recomendação, de interpretação, como eu fiz aqui no caso, para o fósforo nas pastagens. Né? Aqui eu só tenho duas informações, nessa aqui na recomendação. Se é pastagem solteira e a quantidade de teor que eu tenho no solo. Pastagem consorciada é gramíneas e leguminosas, e pastagem solteira somente a gramínea pura. Não é um consórcio aí entre espécies. Não é plantio de duas espécies, né? Não é consorciado, somente ela pura. E eu tenho que verificar, então, quanto que eu tenho de potássio. Mas a minha análise aqui, ela é em miligramas por decímetro cúbico. Então, onde que eu vou descobrir? Eu vou descobrir aqui na minha análise de solo. Quanto que está o potássio aqui? Está 7 miligramas por decímetro cúbico. Então, olhando na tabela, eu tenho que a minha pastagem é uma pastagem solteira, né? Ela não é casada, não está destruída, não está aí falida, ela é solteira, coisa boa. Se beber, não case. Se casar, não beba. Não sei. Não posso falar para vocês beber não, porque você já bebe demais. E aí eu vou olhar também aqui qual que seria, né, a quantidade que eu tenho de fósforo. Menor que 25 miligramas, de 25 a 50 miligramas ou acima de 50 miligramas. No caso, eu tenho 7, ela está menor que 25. Então, eu vou olhar nessa linha aqui que ela vai ficar azul. Então, qual que seria a minha recomendação? Seria a aplicação de 40, olha só, 40 quilos de K2O. Então, a recomendação seria 40 quilos de K2O a aplicar. Escolher a fonte. Tá? Se a gente vai usar um adubo formulado ou não. Beleza? Conseguiram compreender isso? Coisa simples. Olhei na análise, olhei na recomendação, fiz isso daí, tá bom? Nada muito apertado. Então, fica mais tranquilo. Tá certo? Vamos lá. Então, dando continuidade, faltou, a gente recomendou então o fósforo, recomendou o potássio, e falta agora recomendar o nitrogênio, que é o primeiro. Então, aí a gente tem uma recomendação que está escrito aqui na apostila para nós. Na fase de estabelecimento de pastagem exclusiva de gramíneas, em solos com baixo teor de matéria orgânica, solo abaixo de 1,6, recomenda-se aplicar 40 a 50 kg de nitrogênio em cobertura. Então, a gente tem que olhar qual que é o teor de matéria orgânica que tem no nosso solo. Quanto que é o teor de matéria orgânica que eu tenho? O teor de matéria orgânica também está na análise. Então, vamos aqui, ó, matéria orgânica do solo. Ele está de 13, matéria orgânica do solo. Então, ou seja, ele é maior que esse 1,6% aqui, né, de matéria orgânica. Então, o que eu vou fazer? Não preciso de fazer uma aplicação, porque essas áreas, né, normalmente, quando feito calcário bem feito, a mineralização da matéria orgânica, ela supre a demanda de nitrogênio para essa fase. Porém, a gente tem um solo aí com uma quantidade muito pequena de argila, né? E aí também esse nitrogênio, ele sofrerá um processo de perda muito grande. O que é o recomendado? É que você coloque pelo menos um pouco de nitrogênio, né? Nem que seja metade, 20 quilos, né? Mas que pelo menos um pouco você possa, então, expressar e colocar, tá certo? Para não ter probleminhas aí depois. Correto? Deixa eu ver aqui, alguém parece que postou alguma coisa aqui no chat. Opa. A hora que eu quero chegar no chat eu não consigo. Mas tá ótimo. Bom, então a nossa recomendação ficou o seguinte. N0, P40. Ó, agora tá aqui. Rafael, todo resultado divide por 250? Não divide por 250 nunca, porque senão você vai fazer bagunça.
você vai aumentar vezes 250. Explica novamente o trem do nitrogênio. O nitrogênio está escrito aqui, ó, a recomendação dele. A recomendação é que na fase de estabelecimento que nós estamos avaliando, em solos com baixo teor de matéria orgânica, solos abaixo de 1,6% de matéria orgânica, no nosso caso, a nossa análise ela não vem lá com porcentagem de matéria orgânica, ela vem com, vou voltar lá para vocês verem, gramas de matéria orgânica. Ela vem aqui, ó. Matéria orgânica do solo com 13 gramas por decímetro cúbico. É uma quantidade bem baixa, né? Mas ela não chega aqui a menor que 1,6%. O que a gente faz? Quando a gente tem menores que 1,6, a gente recomenda aplicar 40 a 50 quilos de nitrogênio em cobertura. Como a gente não tem esses menor que 1,6, recomenda-se ou você não aplica, porque nessas áreas que já foram calcareadas, a mineralização dessa matéria ela vai subir a demanda de nitrogênio, né, que é de 60 a 80 quilos por ano. Ou o recomendado também seria que você, para alta produtividade, sempre colocasse pelo menos um que a gente chama de cheirinho, né, de nitrogênio. No caso, por exemplo, ao invés de colocar 40 a 50, colocava 20, 25 quilos aqui, pelo menos para você ter, né? Então, seria interessante, seria. Então, aqui eu levei em consideração de desconsiderar, né, a utilização de nitrogênio. Mas você pode acrescentar. Você tem aqui ureia, você tem aqui sulfato. Então, seria bem básico você poder acrescentar isso daí em um outro momento, ou ali mesmo naquele momento. Ou também a utilização de algumas formulados. Bom, a nossa recomendação ela ficou N, P e K, sendo 0 de nitrogênio ou 20 de nitrogênio, você vai escolher, o fósforo 40 e o potássio 40. O que significa isso? 40 de P2O5, 40 de K2O. Então, olha só para vocês verem, a gente tem os adubos aqui. 0,25, 15. Significa que tem 0 de nitrogênio, 25 pontos de fósforo e 15 pontos de potássio. Então, a gente tem que transformar isso daqui para saber quanto disso aqui que eu vou aplicar para ter 0,40, 40. Então, isso a gente tem diversas formas. Ó. Tem 0,25, 15, tem 0,015, 20, tem 0,020, 30, tem 0,30, 15, tem somente o fósforo, né, que no caso aqui, que é o superfosfato, que possui 18% de P2O5. E tem só aqui para cloreto, 60%. Então, vamos escolher uma fonte qualquer aleatória. Por exemplo, o fósforo. A minha recomendação de fósforo é de quanto? 40 quilos de fósforo. Então, eu peguei esse primeiro aqui, ó, que é o superfosfato simples. Só para recomendar somente fósforo. 18% aqui de fósforo. Então, como que eu calcularia? Regrinha de 3. Cada 100 quilos deste produto, que é o superfosfato simples, ele possui 18%, né? Isso significa que ele possui quanto? 18 quilos de P2O5. Isso aqui, a cada 100 quilos, o produto ele tem 18 quilos. No meu caso, eu não sei quantos quilos que eu preciso para aplicar. Né? Quanto que eu aplicaria desse produto, superfosfato triplo, para me ter, então, 40 quilos de P2O5, que é o que eu preciso, que foi recomendado para mim, foi 40. Então, quanto que eu faria? 100 vezes 40, 4.000. 100 vezes 40 igual a 4.000, né? Vou multiplicar esse por esse e esse por esse. Dividido por quanto? Por 18, regra de 3. Daria quanto? 222 quilos de superfosfato triplo por hectare. Então, eu teria isso aqui. Cada hectare eu teria que aplicar 222 quilos para ter 40 quilos de P2O5 a cada hectare. Tá bom? Em um hectare, ele tem um valor, né? Ele tem um valorzinho lá que ele custa. Quanto que ele custa? 1.100. Em um hectare, ele é 1.100. Para 250 hectares, ele é R$275 mil o custo. Beleza. Podemos calcular aqui também para potássio, sozinho. Potássio que a gente tem ali, que é o KCl. Esse KCl, ele possui quanto? 60% de K2O. E aí, qual que é a minha recomendação? Minha recomendação também é de 40 quilos de K2O. Então, se esse produto, a cada 100 quilos de KCl,
ele possui 60 kg de K2O. Se eu preciso de 40, eu vou fazer uma regrinha de 3, multiplicando 100 por 40 e x por 60. Então, 100 por 40, 4.000 dividido por 60, 66 quilos de... Aqui, desculpa, não é STF, né? É K2O por hectare. Em 1 hectare, o K2O custa 1.200. Em 250 hectares, ele custa 300 mil. Então, se eu somar aqui 300 mil mais 275 mil, eu vou gastar 575 mil somente com a questão de adubação. Então, se o cara tem recurso e ele quiser aplicar separado, ele pode aplicar separado. E da mesma forma, gente, a gente pode calcular isso aqui para a ureia. 100 kg de ureia possui 45 kg de nitrogênio. Se eu preciso de 20 kg, se eu preciso de 40, quanto que eu vou aplicar? É basicamente isso aqui, regra de 3, né, para aplicabilidade. Então, isso aqui eu posso escolher, como eu falei para vocês, ou o superfosfato sim para disponibilizar fósforo, ou o cloreto de potássio para disponibilizar o potássio, ou eu posso pegar aqui e, olha, escolher um formulado qualquer, que contém os dois juntos, para que eu possa fazer a aplicação. Vamos ver qual que é a diferença? Vamos pegar isso aqui, ó, o 0,2030, que ele custa R$ 1.250 a tonelada. Então, na fórmula 0,2030, eu tenho... Na fórmula 0,2030, o segundo nome aqui representa o potássio. Eu tenho 20% de P2O5. Isso significa que a cada 100 quilos eu tenho 20 quilos. Então, a cada 100 quilos desse formulado 0,2030, eu tenho 20 quilos de P2O5. Se eu preciso de 40 quilos de P2O5, quanto que eu vou aplicar? 100 vezes 40, 4.000, dividido por 20, 200 quilos do formulado 0,2030 para aplicar 20% de P2O5, desculpa, para aplicar 40 quilos de P2O5, que foi a minha recomendação lá quando eu interpretei a análise de solo. Então, seria 200 quilos. Bom, mas eu não tenho só o fósforo para aplicar, eu tenho também o potássio. E no potássio, nessa forma, ela tem NPK 30. Então, eu tenho 30% de K2O. Então, a cada 100 quilos de cloreto de potássio, eu tenho 30 quilos de cloreto. Eu preciso de quanto? 40. Então, a minha aplicação vai ser de quanto? 100 vezes 40, 4.000, dividido por 30, 133 quilos de do formulado 0,2030. Está escrito errado aqui. Eu vou mandar esses slides para vocês, tá? 0,2030. Bom, o que eu vou fazer agora? Um aqui deu 200 quilos, o outro deu 133. Bom, se eu aplicar aqui, eu tenho que chegar num consenso. Se eu aplicasse aqui 200 mais 133, eu não posso, porque seria muito. Porque aqui já estou aplicando 200, então eu já estou aplicando 133. Somar os dois e dividir, vai ficar faltando um pouco para cada um. Isso, no caso, Clay, aqui, ó. Respondendo duas perguntas. Ronilson, professor, a empresa que eu vou comprar já me dá a formulação pronta aqui, ou eu que peço? Por exemplo, o que acontece, Ronilson? Você vai chegar lá na Comigo, ela vai estar lá o 0,2018. Então, você sabe que o 0 é nitrogênio, 20 é o potássio, 18 é... desculpa, 20, 0, 20, 18. 0 é o nitrogênio, 20 é o potássio e 18 é o fósforo. Desculpa, de novo. Você vai chegar na Comigo e vai ter um formulado lá pronto que a Comigo vende. O 0, 20, 18, por exemplo. Então, sabe que 0 é de nitrogênio, 20 é de fósforo e 18 é de potássio. E o que você vai fazer? Se você tem a recomendação lá, que você tem que aplicar 40 kg de um e 40 kg de outro, você vai simplesmente entrar aqui e fazer este cálculo aqui, de quanto que você aplicaria desse adubo para você ter, então, os 40 kg de fósforo e 40 kg de potássio. Porque muitas vezes você vai ter que se adequar àquela formulação que a empresa já vende, o que está mais comum na sua região. Porque senão você não vai conseguir fazer uma fórmula para que aquela empresa possa criar. Então é bem complicado. Na maioria das vezes ela já vem em formulações mais prontas. A outra pergunta foi a do Clay, que perguntou o seguinte.
Vamos à pergunta do Clay. Agora eu não sei como que eu vou chegar nessa pergunta, Clay. Mas essa recomendação, esse preço aqui, ó, o preço que você está perguntando, acho que era do preço. O preço não é por hectare, é o preço por tonelada. Se você gastar 1 tonelada, é o valor que está aqui, 900, 1.200. Se você gastar meia tonelada, metade do valor. E no caso aqui, isso é para 1 hectare. Então, você vai ter que estipular isso daí para 250 hectares. Então, vai somar isso daí e multiplicar. Então, o que a gente levou, o que eu levei em consideração aqui? Eu não deixaria o valor de fósforo menor, porque o valor é o que mais perde. E se eu aplicasse fósforo aqui, já estaria aplicando uma quantidade de potássio. Para não... É um pouquinho a mais? É. Porém, com há perdas também, de qualquer forma, não causaria algum tipo de dano. Mas eu não posso muito extrapolar isso daí. Eu teria que chegar no nível. Ou outra coisa também. Essa fórmula pode ser que não seja a fórmula compatível com a quantidade que eu preciso de aplicar. Então, eu teria que encontrar outra fórmula. 0,2018, 0,1530. Qual que é a fórmula que eu conseguiria encaixar para que eu pudesse ter o mais próximo possível disso daqui, tá? No caso, eu não quis pegar outra fórmula. Eu deixei aqui, mas o certo é que eu pegasse aqui outra fórmula. Como eu estou só exemplificando para vocês, eu deixei. Mas o correto que fique gravado é que você procure uma fórmula que maior se encaixe para não dar essa diferença, para que não possa haver um excesso de potássio lá também. Mas o que eu quero evidenciar para vocês? Olha só, se eu fosse aplicar somente 200 quilos aqui dessa formulada, que já forneceria o fósforo e o potássio, eu gastaria 250 mil. Quanto que era no outro? 575. Olha só, é muito. A diferença é muito grande. Então, é você que vai escolher a fonte e a forma que você vai, né, utilizar disso daí. Tá? Então, por isso que é tão importante que você entenda, né, essa fórmula aí de como que você vai querer. O Clay, você não terminou a sua frase, tá? Mas o calcular o valor por quê? Aqui, ó, só mostrar para você, aqui para você conseguir compreender. Aqui no caso, ó, eu calculei aqui que o uso, né, na tabelinha aqui, ó, na tabelinha de recomendação, eu tenho aqui o superfosfato simples. A tonelada dele, ele custa 1.100 toneladas. R$ 1.100 a tonelada. Beleza. Então, aqui, ó. E todos esses outros valores. 0,25, 15, 1.100, essa fórmula 1.200, essa fórmula aqui 1.250, essa fórmula aqui 1.250, essa fórmula aqui 1.100. E assim vai. Então, eu calculei aqui, por exemplo, a necessidade que eu tinha deu 222 quilos. A cada 1 hectare, ele custa 1.100. Ah, tá certo, Clay. Desculpa. Entendi. Tá errado mesmo. Tá errado. Entendi o que você quis dizer agora. Desculpa. Agora que eu fui entender. Não seria aqui os 275. Por quê? É 222,22 vezes 250 hectares. A minha recomendação seria de quanto? 55. Foi o Cagão que colocou isso aqui. 555 quilogramas. Ah, gente, que bom, a aula está ao vivo e a gente comete erros. Então, 55 toneladas vezes o valor, 55 mil quilos, né? 555 dividido por 100, seria 555 quilos. Toneladas. Desculpa aqui. Toneladas ou 555 quilos, né? Então, quanto que seria? 250 hectares? Quanto que ele custaria? Tá vendo? Vai fazer as aulas bêbado, dá nisso. 555 vezes 1.100. Opa. Então, vamos lá. 222 quilos vezes 250 hectares. 55 mil dividido por 1.000. Desculpa, aqui é 55,5 quilos, tá? Então, 55,5 quilos vezes 1.100 seria 61 mil, por isso estava tão caro, né? R$0,00.
Aqui, 1 hectare é tanto, né? Recomendação 66,66 quilos. Vezes 250. 250 hectares eu teria a recomendação aqui, ó, de 16 toneladas, né? Ou toneladas, vou escrever aqui, toneladas, ou 16 quilos por hectare. O que 250 hectares nos daria um valor de 16,16. Então, 66,66 vezes 250 hectares, 16 mil quilos, dividido por 1.000, 16 mil. Aqui está em quilos, né? Então, é 55 mil, desculpa, gente, está errado isso aqui, ó. 55 mil quilos ou 55,5 toneladas, tá? Para não ficar errado isso aqui. Então, 55 toneladas vezes 1.100 daria os 60.500, né? Então, tá correto. Então, aqui seria 16,65 quilos, 250 hectares, né? 66,66 vezes 250 seria 16.665 quilos ou 16 toneladas, o que é equivalente a 16 toneladas, 16.665 vezes quanto que seria lá? Era 1.200, o valor de 20 mil, um pouco aqui arredondado. Eu gastaria aqui 61 mil mais 20 mil, 81, um pouco redondo, 81 mil reais aqui no total. E se eu fosse usar um formulado, vamos lá corrigir também o formulado. Então, se eu coloquei aqui 200 quilos por hectare desse formulado, então 200 quilos. Em 250 hectares, eu vou utilizar quanto? 200 quilos vezes 250 hectares é igual a 50 mil quilos, 3 quilos, ou 50 toneladas. E sabendo que é 250, então eu vou ter o valor de 50 vezes 1.250, R$ 62.500. Então, olha só para a gente ver, eu economizaria aqui o valor de 20 mil, né? Que aqui ficaria, basicamente, do lugar de 250, R$ 62.500. R$ Clay, corrigido, tá? Só para vocês tirar a dúvida aí. Tá? Então é isso que vocês vão fazer, continuar fazendo aqui, ó, no caso, para calcular a quantidade de adubação e o custo total para uma área de 250 hectares para implantação. E se fosse, fiz análise de solo aqui para manutenção, eu ia lá na tabela, no material, e pegaria aqui para manutenção. Gente, é uma coisa mais chatinha, mais dificinho? É uma coisa mais chatinha, mais dificinho mesmo. Mas é só assim para a gente conseguir, tá bom? Boa noite, professor Rafael. Clay, desculpa aí, viu? Agora que eu fui entender.